Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora do maior e mais querido do Centro-Oeste. Mais uma vez aqui com as news do Goiás, né? As últimas notícias do Goiás, o Goiás que venceu na última rodada, vai ficar por dentro aqui das últimas notícias, mas antes alguns recadinhos importantes. Meu amigo Joelson Silva 6019, ele foi o vencedor da bicicleta aqui do canal quando chegamos a 1000 inscrições. Até agora não apareceu para requisitar aí seu prêmio, né? E se ele não aparecer dentro da próxima semana, a gente vai fazer um novo sorteio, já que o Joelson Silva 6019 cumpriu todos os requisitos, mas infelizmente ainda não apareceu. Então, últimos dias aí para o Joelson Silva 6019. Se você o conhece, se você já ouviu falar dele, ó, dá um toque lá, fala que ele ganhou uma bicicleta e não está indo buscar. E como nas loterias esportivas, né, quem ganha um prêmio e tem aquele determinado tempo não vem requerer esse prêmio, a gente vai fazer um novo sorteio. Galera, outro recado importante é para você que ainda não nos segue nas redes sociais. O Instagram aqui do canal Eu Sou Esmeraldino, tem um link aqui embaixo. Nesse link você pode entrar no Instagram e ficar por dentro de todas as notícias, dos próximos brindes, sorteios que a gente vai ter. Então fique ligado, entre lá no Instagram. E também, se você quer interagir comigo, quer interagir com o Cássio, quer interagir com o Iris, com o Ítalo, o Divino, outros integrantes aí do canal, entre também lá no grupo do nosso WhatsApp, né? Lá no WhatsApp tem uma interação bem bacana, sempre o pessoal interage com as notícias na hora do jogo, pós-jogo, antes. Então entre nessas duas redes aí, no WhatsApp e no Instagram. Pessoal, as notícias aí, as últimas notícias do Goiás, né? O Andrino, na última entrevista pós-jogo da vitória contra o Avaí, ele falou que monitora o estrangeiro. Não é nada oficial, mas muitos portais e na mídia saiu que seria o Benítez. Benítez, aquele ex-Vasco, ex-São Paulo, ex-Grêmio, e que está no América, né? Até foi dirigido lá pelo Mancini. Poderia ser esse gringo, mas são rumores, mas os rumores mais fortes que seria o Benítez. E o que você acha desse jogador, torcedor? Escreva aqui, comente o que você acha. É um jogador habilidoso, né? Você vê um histórico aí bem interessante, mas a parte física dele deixa muito a desejar, como diz o nosso companheiro aqui do canal Iris. Não seria um novo Regis? Não seria hora de buscar algum jogador mais efetivo, que possa nos ajudar aí nessa parte final? Assim, duas coisas distintas, né? É técnico, é bom jogador, mas nas últimas times que ele vem atuando, ele pouco tem atuado justamente por essa questão física. Então a gente já teve Regis, já teve um monte de jogadores aí com problemas físicos, então volto a dizer, rumores, mas Benítez tem esse porém. Então, nos próximos dias vão surgir novos nomes, mas parece que todo mundo está tentando acertar o alvo que seja o Benítez. E pode até ser, né? Pelo fato do Mancini ter treinado ele no Coelho. Novela Brian. O Andrino, nessa mesma entrevista, despistou lá sobre a questão do Brian, mas se ele tiver assinado, até por questões processuais, questões de direito, de fato as partes não vão se pronunciar nesse momento, até porque o jogador tem vínculo com o CSA até até em julho. Então assim, é normal que se negue, mas a situação Brian é que oficialmente ele está acertado com o Goiás, mas oficialmente não, extraoficialmente ele está acertado com o Goiás de fato, mas não se pode ser divulgado justamente por essas questões legais. O Mancini, né, também na sua entrevista pós-jogo exaltou o bom jogo do Goiás, naquele momento a liderança. Depois a gente vai até dar uma passada aqui no final da sexta rodada como passou, como ficou, né, a posição que o Goiás ficou, mas o Mancini novamente exaltando, como você viu aqui no nosso bom pós-jogo feito pelo Iris e pelo Cássio, né, muito bem analisado, muito bem comentado. Ele também viu defeitos no time, que de fato há, mas é impressionante essa sequência do Mancini, né? Pouco mais de um mês
como esse time evoluiu. Você, torcedor, esperaria um início de campeonato tão bom depois de um pífio campeonato goiano, depois da decepção da Copa Verde, que, claro, ainda foi sob o comando do Mancini, mas eu costumo dizer que foi o espólio ainda do Jair, aquela derrota lá na Copa Verde. Torcedor, é isso. As news são bem curtinhas, né? Para finalizar, eu gostaria vamos concluir aqui como foi a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos Ferroviária venceu o Curitiba que é o nosso próximo adversário, por 2-1. O Remo venceu em casa o Amazonas por 1-0. O Amazonas de fato parece ser o bônus desse campeonato. O Volta Redonda venceu o Paysandu por 1-0. O Paysandu também, muito pífia a situação do Paysandu. O Atlético Goiano venceu o Novo Horizontino em casa 1-0. Aliás, os 3 goianos venceram, né? O Atlético Paranaense foi a grande surpresa da rodada, foi derrotado em casa pelo Botafogo de São Paulo. Me parece que queriam de fato derrubar o Barbieri, né? A Chape venceu o Criciúma no clássico catarinense, 2-1. O Operário venceu o América por 1-0. O Goiás venceu o Avaí por 2-1, nosso Verdão. O CRB empatou com o Cuiabá em 1-1. E o Atlético foi derrotado em casa pelo Vila Nova, né? E assim ficou a tabela de classificação para você ficar ligado. Torcedor, veja aí, o Vila Nova é o primeiro colocado com 13 pontos. O Goiás está em segundo com 13 pontos também. A diferença aí nessa classificação aqui, aparece o Vila Nova em primeiro lugar, é pelos saldos de gol. O Goiás, aliás, foi exatamente, o saldo de gols do Vila Nova é melhor do que o do Goiás, então por isso aparece na primeira colocação. O Remo, que eu digo sempre que é o maior lá do Pará, viu? Torcida do Remo aí, está em terceiro colocado com 12 pontos, também o Cuiabá com 12, Avaí é o quinto com 11 pontos, caiu depois da derrota para o Goiás, CRB com 11 também caiu, Curitiba com 10, é o sétimo, Chapecoense é o oitavo com 9, Atlético Paranaense, a grande decepção até aqui no campeonato com 9 pontos, aí vem a América em décimo, Ferroviária em 11º, Atlético 12º e Novo Horizontino em 13º, todos com 9 pontos. Operário 14º, Criciúma 15º, 16ª colocação com o Botafogo e na zona do rebaixamento aí o Volta Redonda, o Atlético, o Paysandu e o Amazonas. Lembrando que a próxima rodada, né, o nosso Verdão tem jogo complicado, vai pegar o Coritiba em casa na Serrinha às 18h30, mas fica ligado que a gente vai falar mais sobre esse jogo nos próximos dias. Torcedor, é isso aí, uma ótima quarta-feira, saudações esmeraldinas.